Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. 2 minutinhos, feche seus olhos. Glória a Deus. Jesus está aqui. Eu quero que só em 1 minutinho, 2 minutinhos, você possa abrir a tua boca. Eu sei que nós já adoramos ao Senhor, mas que nessa hora você possa falar palavras de amor e palavras de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, que você possa abrir teu coração e falar para Ele o quanto você o ama, o quanto Ele é tudo na sua vida. Nós estamos aqui mais um domingo, pela graça, pela misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor diz, Lamentações, capítulo 3, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E se estamos aqui nessa noite, é porque a misericórdia do Senhor, ela se renovou mais uma vez, e isso é motivo, irmãos, da gente entregar a Ele a nossa adoração. Isso é motivo da gente entregar a Ele toda palavra de amor, toda palavra de adoração. Eu sei que talvez você entrou aqui com tantos problemas, eu sei que talvez você entrou aqui pensando em tantas coisas, mas o fato de estarmos aqui nessa noite é um motivo de agradecermos ao Senhor, de levantarmos a nossa mão e falar: Senhor, se o Senhor não tivesse do nosso lado, ora diga a Israel, os nossos inimigos teriam vencido sobre nós. Então levante a tua mão nessa noite em nome de Jesus e fale ao Senhor: Pai, eu sou grato a Ti, Deus, eu sou grato pela vida, eu sou grato pelo ar que eu respiro, eu sou grato por cada roupa que o Senhor tem me dado, eu sou grato pelo alimento que o Senhor tem colocado na minha mesa, Deus, eu sou grato pela minha família, eu sou grato porque eu estou aqui vivo, eu sou grato porque eu estou aqui na Tua casa, na Tua presença, Pai. Quantas pessoas, Deus, não tiveram o privilégio, Deus, de acordarem hoje, de estarem vivos hoje, Pai, mas nós estamos aqui, Deus, e cada oportunidade vivo na Tua presença, Pai, é uma oportunidade de mudança, é uma oportunidade de transformação, é uma oportunidade, Senhor, nos dá de fazer nova todas as coisas, porque a Tua palavra diz: Senhor, não é Deus de morto, Senhor, é Deus de vivo, e nós estamos vivos, Senhor, para a glória do Teu nome, Deus. E nós queremos Te engrandecer nessa noite, Pai. Nós queremos entregar a Ti o nosso coração, a nossa vida, o nosso louvor, dizer que o Senhor é tudo para nós, Deus. Nós não precisamos de mais nada, Deus. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Ti, Deus. Assim como Pedro falou, Pai: para que iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna, Deus? Não existe nada e ninguém nessa terra, Pai, que sacia a nossa fome, que preenche o vazio do nosso coração. Só a Tua presença, Pai. O Senhor é suficiente para nós, o Senhor é suficiente na Tua igreja, Pai. Nós estamos aqui para o Teu louvor, para a Tua glória, nós estamos aqui para entregar o nosso culto a Ti, Deus. É o Senhor que é o alvo da nossa busca, da nossa adoração, do nosso louvor. O Senhor é o alvo de todas as coisas, porque dEle, por Ele e por meio dEle são todas as coisas. Nós Te amamos, Deus, e nós queremos levantar aqui um altar de adoração ao Senhor. Nós queremos que nessa noite possa subir a Ti, Deus, o bom perfume da nossa adoração, Pai, porque é isso que nós entregamos aqui a Ti nessa noite, Pai. A nossa adoração, o nosso louvor, todo o nosso amor a Ti, Pai, porque nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Tu és bom, muito obrigado por tudo. Nós Te amamos, Senhor, nós Te adoramos. Aleluia. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fica à vontade em nome de Jesus, tá bom? Nós estamos na presença de Deus, e a Bíblia fala que na presença do Senhor, ali nós temos liberdade, né? Então, onde o Espírito Santo está, irmãos, a gente não fica retraído, com medo, mas aqui você tem liberdade para entregar a Deus o teu louvor, a tua adoração, amém? Só você sabe que você veio entregar aqui nessa noite, então não se intimide em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos dar continuidade hoje, na verdade hoje é o último dia da série de mensagens que a gente começou falando sobre o Setembro Amarelo. O pastor pregou sobre ansiedade, ele pregou sobre depressão, e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre propósito com você, tá bom? E eu quero que, se você puder, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 4, amém? Jeremias, no capítulo 1, a partir do versículo 4, amém?
Aleluia. Bom, diz assim a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Amém? Pode se sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre propósito. E particularmente essa palavra é uma palavra que fala muito comigo. É a palavra que acompanha a minha vida. Vou colocar para trás porque já viu, né? Então, na verdade, hoje eu vou compartilhar um pouquinho dessa palavra que é a minha vida, a minha história, mas eu quero que o Senhor fale muito com você. Nós vamos falar sobre propósito. Eu achei interessante esse tema de propósito. A gente falou sobre ansiedade, depressão, que são coisas que realmente afetam, né, principalmente aqui o nosso país, como o pastor falou, né, que nós somos o país mais ansioso do mundo. Mas o propósito, ele tem um peso fundamental na nossa vida. Porque uma pessoa que ela está em um estado de depressão, que ela está passando por problemas desse tipo, uma coisa que ela perde no meio do caminho é o propósito. Ela começa a pensar: por que eu estou vivo? Né? Será que vale a pena eu estar vivo? Eu sou só mais um na terra, eu sou um peso aqui na terra. Ela não consegue achar propósito para a sua existência, ela não consegue achar sentido para a sua vida, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o nosso Deus é um Deus de propósito, amém? Deus, Ele não criou o mundo e largou o mundo e falou: agora se virem aí. A Bíblia vai falar lá em Gênesis capítulo 1, né, que Deus cria todas as coisas, Deus cria a terra, Deus vai colocando cada coisa no seu lugar, Deus cria o homem, coloca o homem no jardim para ter um encontro com Deus, experiências com Deus, até que o homem peca, o homem come do fruto, né, do conhecimento da árvore do bem e do mal, desobedecendo a ordem de Deus, e Deus naquela hora não cria um plano naquela hora. Isso que é legal. Quando o pecado acontece, o pecado original acontece, o primeiro pecado acontece, Deus nos chama os anjos, Deus nos chama Jesus, o Espírito Santo ali, vamos fazer uma reunião aqui agora. Eles pecaram, o que nós vamos fazer? Vamos bolar um plano de redenção agora para essa humanidade? Não. A Bíblia vai dizer que o Cordeiro, Jesus, ele já foi sacrificado antes da fundação do mundo. Jesus, ele já tinha um plano, ele tem um plano de salvação e de redenção para toda a humanidade. Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. E quando a gente olha nesse macro, né, Deus tem um propósito para a humanidade, Deus tem um propósito para todas as pessoas do mundo, de salvar as pessoas do mundo, e às vezes parece que a nossa vida não está muito incluída talvez nesse propósito, e muitas pessoas se sentem vivendo numa vida totalmente aleatória, onde Deus não tivesse controle de nada sobre as nossas vidas, e a gente começa a perguntar: Deus, por que eu passo por isso? Senhor, por que eu passo por aquilo? Senhor, por que tantas... A gente começa a questionar muitas coisas que nós passamos, porque nós muitas vezes não acreditamos que Deus tem um propósito na nossa vida. Nós acreditamos que Deus tem um propósito na humanidade. Nós acreditamos que Deus possa ter um propósito na vida do outro. Mas muitas vezes nós não acreditamos que Deus tem um propósito na nossa vida. E eu quero te falar uma coisa: Deus tem um propósito na tua vida em nome de Jesus, amém? Quando eu falo na tua vida em particular, se eu pudesse, eu falaria o nome de cada um de vocês. Deus tem um propósito na tua vida, olhando no teu olho, para que você entenda que essa palavra está sendo ministrada no altar, não é sobre um geralzão. Eu quero que nessa noite você consiga entender, Deus conversando contigo aqui hoje, falando: eu tenho um propósito na tua vida. Você não está aqui por acaso, você não está aqui porque você nasceu, mas eu tenho um propósito na tua vida. E a palavra propósito, no dicionário, se a gente for procurar, diz intenção de fazer algo, um projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, um objetivo, uma finalidade, o intuito. Então Deus, ele tem um propósito, ele fez a gente, Deus criou todas as coisas com uma finalidade, com um propósito. E eu quero te falar uma coisa: Deus, nesse propósito que Ele criou, nesse propósito que Ele gerou, Deus, Ele colocou eu e colocou você dentro desse propósito.
Nós temos uma parte fundamental nessa engrenagem chamada propósito de Deus. Nós temos uma parte fundamental e muito especial nesse propósito chamado vida, que nós estamos aqui nessa noite. Nós fazemos parte desse propósito. Qual é o maior desafio da vida do ser humano? Tem pessoas que nascem, vivem 100 anos e nunca descobriram. É a pergunta-chave, a pergunta de $1 milhão. Qual é o meu propósito? Eu creio que alguma parte da sua vida você já fez essa pergunta para você mesmo. Qual é o meu propósito? O porquê que eu estou aqui? Nós já fizemos essa pergunta alguma vez. E eu quero falar, o primeiro tópico aqui, eu separei em alguns tópicos. Eu quero falar sobre você que nós fomos gerados por um propósito. Quando Deus chama a vida de Jeremias, Ele vai falar assim: Jeremias, ainda antes que você estivesse no ventre da tua mãe, eu já te conheci, e te santifiquei, e as nações eu já te dei por profeta. Quando você estava no ventre, eu já te conhecia, você não me conhecia, mas eu já te conhecia. Quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Quando você estava no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. O Salmo 139, versículo 16 diz assim: os teus olhos me viram, os seus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer um desses viessem a existir. Os nossos dias, eles já estavam escritos no livro da vida, já estavam escritos no livro de Deus, ainda antes que nós existíssemos, ainda antes que nós viéssemos à vida. Quantas coisas, irmãos, já aconteceu na tua vida para te matar, para te parar, para que você talvez nem era para estar aqui hoje. Eu gosto de contar, porque eu sou um milagre. Eu quase morri, entendeu? Eu fui parar na UTI, e eu fiquei lá, o médico falou para minha mãe: olha, talvez ele não sobreviva. Meu irmão sugou minhas vitaminas, eu fiquei sem vitamina nenhuma, eu quase morri naquela incubadora. Mas pense, irmãos, eu estou aqui hoje graças a Deus. E todas as vezes que eu passo por qualquer coisa na minha vida, eu falo: Senhor, o Senhor me livrou lá atrás, porque o Senhor tem um propósito na minha vida, e eu não vou morrer, eu não vou parar, eu não vou desistir, porque se o Senhor tem um propósito na minha vida, eu quero viver os teus propósitos para a minha vida. Você é um milagre, irmãos. Amém? Você é um milagre. Talvez você fale assim: não fui para a incubadora, mas você é um milagre. Talvez você fale assim: meu pai e minha mãe me planejou, mas você é um milagre. Sabe por que você é um milagre? Eu vou te contar, eu quero que você não dê risada. Porque entre 200 a 400 milhões de espermatozoides, você foi o campeão, cara. Olha só que maravilha, cara. Podia ser outro, foi você. Você sabia que a mulher, num período que ela está fértil, ela tem 17% de chance de engravidar? A gente acha que engravidar é a coisa mais normal e natural do mundo, mas não é. É o milagre da vida, irmãos. E Deus não sai colocando pessoas no mundo sem um propósito, sem um objetivo, sem uma finalidade. Pelo contrário, o diabo quer fazer com que você olhe para a tua vida e fale assim: eu nasci para sofrer, eu nasci para padecer, eu nasci para pagar pelos meus pecados, eu nasci para isso, eu nasci para aquilo. O diabo quer te rotular, quer te dar várias coisas, que você está aqui sem propósito, que não tem objetivo da tua existência, que se você morrer aqui hoje, ninguém vai sentir a tua falta. O diabo, ele quer te enganar de várias maneiras, mas Deus está falando aqui hoje para nós, irmãos, para mim e para você: eu te criei com um propósito. Não foi o teu pai e tua mãe que sonhou com você, fui eu que sonhei com você. E não é uma pregação coach não, irmãos, tá? Não é uma pregação motivacional, mas é uma pregação bíblica. Deus nos escolheu, Deus nos separou. Quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos a vida de Jeremias, quando nós olhamos o que o profeta Davi, ele escreve, quando nós olhamos o que Paulo escreve lá em caminho de Damasco, quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus nos encontra, irmãos, nos momentos da nossa vida. Ele já nos escolheu, ele já traçou um plano para nós, ele já escreveu a nossa história, irmãos, ele tem um propósito para cada um de nós. Mas nós precisamos, primeira coisa, irmãos, reconhecer que Deus tem um propósito na nossa vida, entender que Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. E o nosso maior desafio é descobrir que propósito é esse. Eu quero te falar que o propósito é a razão de alguém existir. O que é o propósito? É a razão de alguém existir.
Tem pessoas que colocam o propósito da sua vida na riqueza. Eu vou fazer de tudo da minha vida para ser rico. Quando ela chega lá na riqueza, ela entra em depressão, porque ela descobre que aquele lugar, aquele propósito que ela colocou como propósito de vida dela, é um lugar vazio. Eu já vi vários testemunhos isso aí. Hoje em dia o que mais tem em podcast, pessoas que ganharam muito dinheiro falando sobre depois que alcançaram a riqueza, que eles chegaram na riqueza. O Whindersson Nunes, tem vários influenciadores, atores, que depois que chega na fama, eu comprei tudo o que eu queria, se torna um vazio, porque o propósito era somente a riqueza. Deus tem propósito de tornar alguém próspero? Tem, mas o propósito de tornar alguém próspero, o fim dele não é a riqueza. O fim de um propósito não vai ser nunca a riqueza pela riqueza, mas que de alguma maneira, esse dinheiro que o Senhor me confiou, eu possa mudar a vida de milhares de pessoas, eu posso ser alguém que vai fazer o reino de Deus avançar na terra, eu posso chegar em pessoas que talvez umas pessoas normais nunca chegariam. Então tudo que eu entrego, tudo que Deus me entrega, tudo que Deus coloca na minha vida, eu tenho que entender qual que é o propósito disso. E nunca vai ser apenas a riqueza pela riqueza. Mas qual que é o nosso problema? Nós não fomos treinados para descobrir o nosso propósito. Fala a verdade. Alguém aqui, quando era criança, o seu pai ou sua mãe falou: filho, nós vamos descobrir qual é o seu propósito de vida. O que os nossos pais mais querem da gente? Filho, eu quero que você tenha sucesso. Eu quero que você prospere, eu quero que você seja isso, aquilo. E nós fomos treinados a fazer dar certo. Eu quero que você entenda que uma vida com propósito não é necessariamente uma vida de sucesso, não da maneira que as pessoas lá fora intitulam ser sucesso. Talvez quem olha para um cara que tem dinheiro, que tem posse, tem uma família estruturada, que tem isso, aquilo, esse cara alcançou o sucesso, esse cara alcançou o propósito da sua vida. Mas não, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos muitas pessoas cumpriram o seu propósito, mas não foram bem-sucedidos à vista dos homens. O profeta Jeremias, você sabe como ele morreu? Ele morreu apedrejado. Ele foi um profeta levantado por Deus, das piores fases do reino de Israel. Ele estava ali em Judá, lá no reino do sul, e ele profetizava contra o povo de Deus, que eles tinham se corrompido, estavam adorando outros deuses, e ele estava sendo um mensageiro de Deus, e foi morto por ser um mensageiro de Deus. Quando nós olhamos a vida de João Batista, que foi alguém que foi levantado por Deus para preparar o caminho do Senhor, João Batista sabia muito bem qual era o propósito da sua vida, porque chegaram para João Batista e falaram assim: você é um dos profetas, você é o Messias, quem você é? Nós queremos saber quem você é. E ele, tão firmado no seu propósito, ele só falou: eu sou a voz daquele que clama no deserto, eu só vim preparar o caminho do Senhor, a minha função é esse, o meu propósito é esse. E quando Jesus vai se referir sobre João Batista, Jesus fala que nascido de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Me fala quantos livros João Batista escreveu? Nenhum. Quantas curas na Bíblia nós vemos João Batista fazer? Nenhuma. Mas ele foi alguém que veio para a terra e cumpriu o seu propósito. E eu vou te falar uma coisa: a pessoa mais feliz da terra é a pessoa que encontra o seu propósito e vive o seu propósito. Não que vai ser fácil, irmãos. Muitas vezes viver o propósito de Deus na nossa vida não vai ser um processo fácil, não vai ser um processo agradável, mas, irmãos, vai valer a pena. Toda vez que eu oro ao Senhor, eu falo: Deus, eu não quero estar em nenhum outro lugar, senão no centro da Tua vontade. Se for para padecer, se for para estar chorando, se for para qualquer coisa, eu prefiro estar ali, irmãos, cumprindo o meu propósito, deitar minha cabeça no travesseiro e falar: Deus, se eu morrer hoje, eu estou feliz, eu cumpri o meu propósito. Mas como nós vivemos, irmãos? Nós vivemos da maneira que nós somos ensinados. Vamos fazer dar certo. A maioria de nós vivemos a nossa vida em busca de dar certo. E é aí que nós nos frustramos. E é aí que nós cansamos. Porque nós fomos ensinados a dar certo. Então, no padrão dos nossos pais, talvez no seu próprio padrão, o dar certo: poxa, na minha idade era para eu já estar com carro, poxa, na minha idade era para eu estar com a minha casa própria, poxa, na minha idade era para eu já estar com uma família, na minha idade era para eu estar assim, na empresa tal, e a gente começa a falar como se isso tudo fosse o padrão, o parâmetro de sucesso, e não é. Nós vivemos num mundo onde muitos valores são invertidos.
Nós vivemos num mundo onde a questão de propósito, de cumprir propósito, é você ter um status bom, uma vida boa, uma vida confortável. Se você abrir a Hotmart, qualquer dessas plataformas de venda de curso, o que mais vende de curso são os cursos para você ficar rico rápido, milionário rápido, né? Quem nunca comprou, gente? Eu não julgo quem comprou. Porque é o que nós queremos, não porque nós queremos ser milionário, porque nós queremos ter uma boa vida, dar uma boa vida para os nossos filhos, nós queremos dar uma boa vida para a nossa família, mãe, pai, seja quem for, e nós ficamos correndo atrás disso, nós ficamos indo atrás disso, e em vez de chegar para Deus e falar: Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Deus, por que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha existência? Deus tem um propósito para cada um de nós, e o propósito de Deus não significa só estar no altar, cantando ou pregando, aqui na igreja, na porta. Deus pode ter um propósito de você ser um médico, e é o propósito de Deus na tua vida você fazer medicina, porque através da medicina você vai trazer não só cura para o corpo, cura para a alma, cura para o espírito, lá dentro do teu escritório, lá onde, no hospital onde você for atender, as pessoas chegam mais carentes do que doentes, e você vai ter uma palavra de Deus para essa pessoa, e você vai ser um médico, vai fazer a diferença lá. Nós precisamos entender, Deus, qual é o meu propósito, porque todos nós nascemos com uma chama queimando aqui dentro, gente, fala a verdade, todos nós nascemos com algo aqui, ó, eu quero ser isso, cara, e a gente não entende muitas vezes. Deus nos entrega dom, nos entrega talentos, Deus coloca habilidades, que nem todo mundo aqui tem a mesma habilidade. Talvez um sabe tocar, se der um microfone, um instrumento na minha mão não vai sair nada, mas também talvez se der uma parede para alguém fazer, aqui uma parede vai fazer. Irmãos, cada um de nós temos uma habilidade, um dom, cada um de nós temos um propósito, e nós precisamos descobrir o nosso propósito, para que através do propósito nossa vida, Deus toque as gerações através de nós, Deus toque o nosso trabalho através de nós, Deus toque a nossa cidade através de nós, Deus toque em pessoas através do propósito que nós carregamos. E quando nós vivemos o propósito de Deus na nossa vida, irmãos, nós somos as pessoas mais felizes da terra. Nada para, irmãos, quem tem um propósito firmado. Nada para quem tem uma chama queimando no peito. Você já viu um cara que é empresário? Ele já quebrou 50 vezes, mas eu vou quebrar a 51, porque é o propósito da minha vida, e eu sei que uma hora eu vou dar certo. Você já viu aquelas pessoas que têm um propósito, uma chama no coração de fazer medicina? Ela já reprovou em várias provas para fazer a faculdade pública, e ela nunca mais, eu vou fazer, eu tenho certeza que um dia eu vou passar, e eu vou ser um médico, eu vou mudar a história da minha casa, da minha família, da sociedade. Irmãos, ninguém para quem tem um propósito. Mas quando não temos um propósito firmado dentro de nós, qualquer coisa nos distrai, qualquer coisa nos tira do lugar onde nós estamos. E é por isso que tem pessoas que ela já teve um carrinho de hot dog, ela já trabalhou numa empresa, ela já começou um negócio aqui, ela já fez outra coisa ali, porque ela está procurando viver a vida do outro, o que deu certo para o outro, o que está dando dinheiro para o outro, em vez de ela parar, olhar para dentro, dar uma olhada para dentro e falar: Deus, o que o Senhor tem para mim? Qual que é o teu propósito na minha vida? Porque eu sei que se eu fluir no propósito que o Senhor tem para mim, eu vou ser bem sucedido. Se eu fluir, se eu gastar minha energia, se eu gastar minhas forças, os meus dias, no propósito que o Senhor tem na minha vida, eu vou ser feliz. E a gente acha que a felicidade está em muitas coisas, e é por isso que essa perda do propósito, ou não descobrir o propósito, leva muitas pessoas ao suicídio, leva muitas pessoas à depressão, à comparação, à inveja, porque ela não sabe nem o que ela é, ela não sabe nem o porquê ela está aqui. E ela quer ser cópia de outros, ela quer viver a vida de outros, ela está em busca de uma resposta que ela não busca em Deus, ela busca no outro, ela busca em coach, ela busca em live, ela busca em treinamentos, ela busca em muitas coisas, uma resposta que somente o Criador pode nos dar. Quando Deus encontra Jeremias, ele já falou o propósito da vida de Jeremias: Jeremias, as nações eu te dei para o profeta, você vai ser um profeta. Quando o Senhor, Ele encontra, você vai ver, de Gênesis a Apocalipse, quando Deus encontra Moisés naquela sarça, Ele já deixa estabelecido: Moisés, você vai ser o libertador do meu povo. Porque quando nós encontramos o Senhor, Ele revela o nosso propósito, o propósito da nossa existência. Quando Jesus, Ele chama Pedro: Pedro, me segue, você pesca peixe? Pesca, mas eu vou te fazer pescar homens a partir de hoje.
Então, quando nós encontramos o Criador, quando nós encontramos Jesus, quando nós estamos numa intimidade com Ele, nós falamos: Senhor, qual que é o teu propósito para a minha vida? Porque até hoje eu vivi para mim, até hoje eu vivi por um propósito que eu criei, que eu coloquei na minha vida, mas qual é o teu propósito para a minha vida? Porque se eu tenho um propósito firmado em Deus, irmãos, as circunstâncias podem parecer difíceis, mas eu não vou parar, porque eu ouvi uma palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que me sustenta. E a palavra de Deus é o que me mantém de pé. Quando nós olhamos a vida de Jeremias, capítulo 20, versículo 9, olha o que ele fala: mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, estou exausto, tentando contê-lo, mas já não posso mais. Aleluia. Eu posso tentar calar, eu posso tentar parar, eu posso tentar ir para outro caminho, eu posso tentar fazer muitas coisas, mas eu não posso conter, eu não posso parar. O propósito que Deus tem na minha vida é maior do que todas as coisas. Ele pensou em parar, ele pensou em desistir. Ele é o único profeta na Bíblia que tem um livro de lamentação. Então, irmão, imagina como foi a vida de Jeremias, cara. Mas ele nunca desistiu do seu propósito, porque ele sabia que Deus tinha chamado ele para um propósito. Deus tinha chamado ele para marcar aquela geração, para ser um profeta naquela geração. E eu quero te perguntar, irmãos, em nome de Jesus, você sabe qual é o seu propósito? Você tem o teu propósito bem estabelecido na tua mente, no teu coração? Será que nós temos o propósito de Deus bem claro dentro de nós? Ou será que qualquer coisa que acontece com a gente é motivo de parar? A Bíblia vai falar que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Para cumprir o propósito de Deus, irmãos, nós vamos passar por coisas boas, mas vamos passar por coisas ruins também. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós vemos a vida de José, quando Deus dá um sonho para José, Deus levanta José com um propósito. José seria aquele que iria salvar a nação de Israel. E como é que José salva a nação de Israel? Como é que José foi o responsável por salvar toda uma nação? Ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, e mentiram sobre ele, né? A mulher de Potifar falou que ele tinha feito, que tinha dado em cima dela, ele não deu, foi parar na prisão. Lá na prisão, ele revela sonho, as pessoas esquecem dele. Quando nós vemos a obra de Deus, irmãos, na vida de José, tudo o que aconteceu na vida dele, levou ele aonde? A ser governador do Egito. Aí quando tem uma fome em toda a terra, qual era o único país que tinha comida? O Egito. E através de José, Deus salvou toda a nação de Israel. Então hoje você está vivendo um momento do propósito de Deus na tua vida que você não entende. Hoje você está vendo um momento do propósito da tua vida onde parece que as coisas não fazem sentido, onde parece que isso não dá certo, aquilo não dá certo, eu estou tentando isso, eu estou tentando aquilo, eu estou firme no propósito de Deus, eu sei que Deus falou comigo e as coisas não estão funcionando, não estão dando certo. Irmãos, em nome de Jesus, permaneça. Se você está firme no propósito que Deus tem na tua vida, permaneça. Irmãos, eu tenho certeza do que eu estou falando. Quando você menos esperar, você vai olhar e falar assim: cara, Deus é fiel, se cumpriu, realizou, está pronto. Porque Deus, ele é como aquele homem que está montando um quebra-cabeça, e nós estamos ali Deus colocar peça por peça, mas Deus, na sua onisciência, Ele consegue ver o quebra-cabeça todo pronto, e Ele sabe, irmãos, que cada pecinha que Ele está colocando, está montando um todo, está dando sentido, está dando forma, e a gente fica olhando, parece que não faz sentido, mas lá na frente, se você for fiel a Deus, se você for fiel ao propósito de Deus, não negociar o propósito de Deus na tua vida, não negociar aquilo que o Senhor falou contigo e permanecer fiel, você vai ver o propósito de Deus se cumprindo na tua vida, na tua história, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Porque Deus, Ele é fiel com a sua palavra, irmãos. Deus, Ele não mente. Deus não engana a gente. Deus não faz uma proposta para a gente só para nos iludir. Você que é pai, você que é mãe, você não pega um pirulito, olha filho, que pirulito legal, eu vou te dar, e vai embora e deixa o filho na vontade. Você não faz isso. A Bíblia fala que se nós que somos maus,
Nós damos boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Deus é amor, irmãos. E se Ele te fez ver algo, se Ele te mostrou algo, se Ele liberou uma palavra sobre a tua vida, irmãos, aconteça o que acontecer, ela vai se cumprir. O propósito de Deus na nossa vida, ele é imutável. Deus, ele lança um propósito sobre nós, e que se nós formos fiéis a esse propósito, irmãos, ele vai se cumprir. Mas o que nós não podemos? Nós não podemos perder o foco, irmãos. Nós não podemos achar que tempos difíceis significa que estamos no caminho errado, assim como tempo fácil também não significa que você está no caminho certo. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, aquilo que o Senhor tem falado com a gente, e caminhar debaixo dessa obediência. Se Deus falou algo, continue. As pessoas estão falando que não vai dar certo, continue. As pessoas estão falando para eu parar, continue. Toda a situação está mostrando que é para eu parar. Se Deus falou com você, continue, porque vai dar certo, foi Deus que falou. Mas quando nós levantamos os nossos próprios projetos, os nossos próprios propósitos, aí nós nos frustramos. Porque os nossos propósitos, eles podem se frustrar. Os nossos projetos, eles podem se frustrar. Mas aquilo que o Senhor lança sobre a nossa vida não vai se frustrar, irmãos. Então pare a partir de hoje, irmãos, de você querer dar jeito. Pare a partir de hoje de você querer escrever sua própria história. A pessoa que ela inventou o microfone, ela inventou com um propósito. É para que nós pudemos, né, não gastar a nossa voz, chegar muito mais longe. E a gente consegue falar com mais pessoas, enfim, tem um propósito, o microfone tem um propósito, a caneta tem um propósito, o celular tudo tem um propósito, mas qual é a pessoa que pode dar significado àquele objeto? É somente o Criador. Somente Deus que nos criou, que nos formou, vai dar sentido e propósito à nossa vida. Então não queira buscar sentido para a tua vida em pessoas, não queira dar sentido e significado para a tua vida em coisas, não queira dar sentido e significado para a tua vida em um propósito, em bens materiais, em coisas corruptíveis, como a palavra do Senhor diz, que a ferrugem vai corroer, que o ladrão pode roubar. Não fique colocando o teu coração e o propósito da tua vida nessas coisas, porque se você perder essas coisas, irmãos, a tua vida vai acabar ali, porque você perdeu o propósito de viver. Você perdeu o propósito de estar vivo. Aí você fala, quer saber, eu já perdi isso, não vale a pena mais estar vivo. Olha, eu perdi aquilo, não vale a pena mais eu estar vivo. Olha, eu perdi aquilo outro, não vale a pena mais eu estar vivo. Mas nós estamos aqui hoje, irmão, nesse domingo, nós estamos aqui fazendo esses cultos, Setembro Amarelo, e o final de tudo isso, que Deus quer falar comigo, que Deus quer falar com você, eu tenho um propósito na tua vida. Eu tenho um propósito, e é por isso que a Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 29, porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. É Ele que tem, irmãos. Ele detém os pensamentos, irmãos. É Ele que escreveu a nossa história. Somente Ele que pode, como o Salmo 139 falou, todos os meus dias já estavam escritos no teu livro. É somente Ele que pode falar assim, ó, quando você estava no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Somente Ele pode falar, eu te criei com um propósito, eu te criei com uma finalidade. Você não foi fruto de um erro, você não foi fruto de um acidente, você não foi fruto de um acaso, mas você foi gerado e criado com um propósito. E o teu propósito está guardado em mim. O teu propósito está guardado em Deus. Busque a Deus e você vai encontrar o teu propósito de vida, o teu propósito de existir, onde tudo vai fazer sentido para a tua vida. Eu tive uma experiência quando eu era criança. A minha mãe era de uma religião da messiânica. Meu pai, na época, por problemas ali em casa, ele começou a ir para a Universal, na igreja, e ele me levava junto. E eu lembro, mas eu era criança, eu acho que eu tinha 9, 10 anos, por aí. Eu lembro que eu e minha irmã tinha para lá com meu pai, aí eu ficava olhando meu pai adorando, chorando, ali, né, orando ali. Aí ele olhava para a gente e falava, pode chorar, filho, pode falar com Deus, Ele está ouvindo, pode chorar. E eu ali do lado dele, não entendia nada, né, ficava só olhando tudo. Mas aí a gente ia para a salinha, e teve um dia na salinha que eles deram para a gente aquela Bíblia, né, que é só Salmos e Provérbios e o Novo Testamento. E eu lembro que eu era criança, eu peguei aquilo ali, e eu falei, caramba, eu vou gravar capítulo, versículo, eu quero ficar recitando para as pessoas. E tipo, de verdade, irmãos, nada contra, mas o momento que eu mais gostava do culto era a palavra.
Eu podia perder o louvor, podia perder qualquer, mas eu amava a palavra. Gente, para mim era o momento mais legal do culto, ver o pastor falando versículo, capítulo, aquilo me impressionava. Eu falava, cara, que legal. E até hoje, irmãos, eu lembro daquilo, porque eu sei que ali, naquele dia, quando eu era tão novo e não entendia nada, o Senhor colocou uma chama no meu coração. O Senhor deu um sentido ali para a minha vida, Ele me deu um propósito. E eu sei que eu não estou aqui por um acaso. Eu sei que eu não estou aqui pregando porque eu sou melhor que alguém, porque eu sou mais espiritual que alguém, pelo contrário. Eu sei que aqui tem pessoas que oram muito mais que eu, que leem muito mais a Bíblia que eu, que conhecem muito mais que eu, mas eu sei que eu estou aqui porque um dia Ele olhou para mim e falou, filho, eu estou te separando para uma obra. E esse capítulo que a gente leu de Jeremias 1:4, é o versículo que mudou a minha vida, que marcou a minha história. Do primeiro dia quando eu me converti, que eu li esse capítulo, eu senti Deus falando comigo, ó, eu te separei, eu te escolhi, eu te conhecia antes de você nascer. Porque tem hora que a gente olha para nós, irmãos, e a gente olha, acho que a gente está aqui por acaso. Tem hora que a gente olha para a nossa vida e parece que nada faz sentido, mas quando eu chego nesses momentos, eu lembro desse capítulo, eu lembro desse versículo, eu lembro daquele dia que eu ganhei aquela biblinha do Novo Testamento, e eu lembro que tudo aquilo foi Deus montando a história, para que eu chegasse aqui hoje, irmãos, e eu sei que muito mais Ele tem para fazer. Se você parar para olhar a tua vida, cada coisa que aconteceu de bom e de ruim, era Deus te chamando, te convidando, apresentando o plano que Ele tem para a tua vida, apresentando o propósito que Ele tem para você. E às vezes nós não entendemos, às vezes parece que não faz sentido, mas se você parar para observar e para analisar, você fala, Deus, eu entendi, eu saquei, e eu trago isso comigo até hoje. Naquele dia eu trago comigo isso até hoje. Eu sei que muita coisa mudou, eu sei que muita coisa que talvez eu coloquei uma expectativa ainda não aconteceu, eu sei que talvez muitas coisas que eu imaginei ainda não está acontecendo, talvez da maneira que eu imaginava, da forma que eu imaginava, mas eu olho lá para trás, irmãos, eu consigo ver aquele Deus que me chamou lá no começo, e depois me chamou de novo lá no meu ensino médio, quando eu estava na escola, me trazendo para a presença dEle, irmãos, falando comigo, me dando propósito, realmente afirmando para todo mundo ouvir aquilo que Ele tinha para mim, irmãos. E hoje eu tenho certeza daquilo que Deus tem para mim. Não é fácil, não é fácil. Vai ter momentos que você vai ser como Jeremias, falar, eu tento parar, mas não consigo. Vão ter esses momentos, mas é você olhar para trás e ver aquela chama que foi iniciada lá no começo, irmãos. E aquela chama, ela queima de um jeito que você fala, cara, eu não consigo parar, eu não posso parar. Eu fui chamado, eu tenho um propósito, e viver longe do propósito de Deus para a minha vida, é viver uma vida infeliz, vazia, triste, sem sentido. A pessoa mais feliz é a pessoa que cumpre o seu propósito, não importa quantos anos ela viveu, não importa, o importante é que ela cumpriu o seu propósito. E pelo propósito, tem pessoas que largam o conforto de uma cidade grande para ir lá para os países perseguidos para pregar a palavra de Deus. Por um propósito, tem pessoas que abandonam tudo para poder servir como missionário. Por um propósito, tem pessoas que vendem a sua casa para começar o seu empreendimento. Todo mundo falando que ele é louco, mas ele vende a própria casa dele, e ali ele constrói duas e vende uma, porque ele acredita no propósito. Por um propósito, tem pessoas que param de sair de casa, param de ir para festa, param de ir para encontros, porque ela tem uma prova, e ela sabe que aquela prova é a porta do propósito da vida dela. Por um propósito, tem pessoas que abrem mão de tudo, porque vale a pena o propósito. Eu vou te falar uma coisa, o processo pode parecer não valer a pena, mas quando você chegar lá, irmão, você vai falar, valeu a pena. Ninguém quer estudar, mas todo mundo quer passar na prova, não é verdade? É o processo. O propósito da minha vida é esse. Eu sei que eu tenho que fazer algo, e eu vou fazer em nome de Jesus. Posso te falar uma coisa? O que você precisa fazer para viver o propósito de Deus na tua vida? Se você olhar para a tua vida hoje e falar, cara, eu não consigo viver do meu propósito ainda, vai dando passos devagar para Ele. Faça o melhor que você pode, na condição que você tem, mas vai dando passos que sejam pequenos, talvez para você insignificantes, mas vai dando passos para o teu propósito, vai dando passos, e quando você vai ver, você vai estar vivendo totalmente o teu propósito. Mas não abandone o teu propósito. Não importa quantos anos você tem de idade, irmãos, nunca é tarde para viver o propósito de Deus na sua vida. Deus chama Abraão na sua velhice.
Deus chama Jeremias na sua juventude, e Deus continua a chamar jovens, crianças, homens, mulheres, idosos. Deus continua a atrair pessoas para o seu propósito, irmãos. Se você falar, Deus, eis-me aqui, Ele vai pegar a tua história, Ele vai colocar o propósito dEle no teu coração, e você vai ter uma causa para viver, você vai ter uma causa para morrer, você vai ter algo para se doar todos os dias da tua vida. Irmão, pode sangrar, pode chorar, pode suar, mas vai valer a pena, porque Deus vai colocar um propósito dentro do teu coração. Não importa a tua idade, irmão, não importa a tua condição hoje, não importa nada disso. O Deus que dá o propósito, é o Deus que faz o propósito cumprir. Ele nunca precisou de nada externo, Ele nunca precisou de ninguém. Aquilo que Ele promete, que Ele tem poder para cumprir. A nossa parte é permanecer fiel àquilo que o Senhor disse. A nossa parte é permanecer acreditando naquilo que o Senhor diz. E eu posso te falar uma coisa: como você quer terminar a tua vida? Como você quer terminar a sua vida? Tem uma palavra que eu vi que marcou muito a minha vida. Está em Atos capítulo 13, versículo 36. Atos 13, 36 diz assim, ó: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Cara, que versículo lindo, gente. Tendo Davi cumprido o propósito de Deus na sua geração, ele descansou. Eu não sei você, irmãos, mas esse é o meu objetivo de vida. Eu quero cumprir o propósito de Deus. Eu quero falar como Paulo: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Eu quero chegar lá no céu, e eu não quero que Deus aplauda quanto dinheiro eu conquistei, quanto império que eu fiz, que o meu nome está em prédios, mas eu quero que o Senhor possa olhar para mim e falar: servo bom e fiel. Eu entreguei algo na tua mão e você prosperou. Eu dei um propósito para você e você cumpriu, você foi fiel até o fim. É isso que nós queremos ouvir de Deus, irmãos. Deus não vai chegar lá no céu, quando a gente for para o céu, Deus não vai falar: olha, nossa, você pecou, você fez. Não, Ele vai falar: cara, e o propósito que eu dei para você? E a chama que eu coloquei no teu coração? O que você fez com tudo isso? É como aquela parábola do servo infiel, onde Deus entrega talentos, e uma hora Ele vai buscar, Ele vai prestar contas, e um fala: olha, eu guardei, eu tive medo. Aí Ele fala: você foi um servo mau, você foi um servo infiel. Então, irmãos, Deus está nos entregando algo, Deus está confiando algo em nós. Nós nascemos, estamos aqui, e a Bíblia fala que para a sepultura onde nós vamos, não existe obra, não existe ciência, não existe coisa alguma. Se tem um tempo na nossa vida que nós temos para viver o propósito de Deus para a nossa vida, é hoje, é agora. Não perca tempo mais. Não perca tempo, dê os passos que você precisa dar, faça aquilo que queima no teu coração, não olhe para ninguém, não perca tempo para nada. Irmãos, cumpra o propósito de Deus na tua vida. Deus tem um propósito para você, não perca tempo. Eu sei que tem situações que nos desanimam, irmãos, eu estou falando assim, mas eu sei que não é fácil. Eu estou falando assim, mas eu sei o quanto é difícil, porque são situações que nós passamos, às vezes crises do lado de dentro também, são muitas coisas que nós passamos, mas quando nós temos um propósito firmado em Deus, irmãos, olha só para Ele, olha só para aquele propósito, fala: Senhor, eu sei que vale a pena ser fiel, eu sei que vale a pena permanecer, a minha vida tem sentido porque eu tenho um propósito. A minha vida tem sentido porque o Senhor colocou algo no meu coração, eu estou realizando esse algo que o Senhor colocou no meu coração. Hoje é pequeno, hoje é sem expressão, hoje parece que não está dando em coisa nenhuma, mas Senhor, eu estou sendo fiel naquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. E esse propósito de Deus é o que vai dar sentido para você continuar existindo. É como eu falei lá no começo, o que é propósito? É a razão de existir. Então tem muitas pessoas que perderam o propósito, perderam a razão de existir, e hoje já não querem viver mais. Hoje ela já não quer mais viver, não tem mais sentido para ela, ela não quer mais ir trabalhar, ela não quer mais nada, porque ela perdeu o sentido da vida dela. E se talvez você encontre aqui nessa noite, você não tem talvez sentido para a tua vida, se talvez você está aqui nessa noite, você quer descobrir o propósito de Deus para a tua vida, você está no lugar certo. Você está no lugar certo, porque o nosso Deus, Ele é o Deus que dá propósitos e destinos para a nossa vida, irmãos. Você veio para o lugar certo. Para de tentar, irmãos. Para apenas de trabalhar, apenas de fazer, para apenas de ser um executor.
A gente acha que no muito fazer, aí nós estamos, sabe, não é no muito fazer, é ouvir o propósito e seguir em direção ao propósito. É você ouvir qual que é o propósito da tua vida e dar passos em direção ao propósito. Não é só o que você está fazendo, não é só o trabalho pelo trabalho, não é só as várias tentativas que você... Não, pare para ouvir o que o céu está falando a teu respeito. Pare para ouvir o que o céu está falando ao teu respeito. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos acostumados a um profeta vir marchando e falar: filho, eis que tenho algo na tua vida, e a gente espera que Deus fale assim com a gente. A gente espera que Deus não pegue um culto como esse e use alguém para falar com a gente, mas Ele quer se revelar a você. Ele quer, no teu particular, no teu íntimo, revelar o propósito que Ele tem para a tua vida. Então abre o teu coração nessa noite e fala: Senhor, eu quero saber o meu propósito, eu quero descobrir o meu propósito. Pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida, o que o Senhor quer de mim? Eu não quero mais ficar tentando, eu não quero mais ficar buscando, eu não quero mais ficar, sabe, correndo atrás de muitas coisas aí fora, porque eu estou me cansando, me frustrando. Mas a partir de hoje, eu quero saber o meu propósito. E eu termino essa palavra, eu gosto de dar muito esse exemplo que eu ouvi num lugar, e o rapaz estava falando sobre o propósito, e ele falou assim: ó, você pega uma caneta, tem mulheres que às vezes prende o cabelo com a caneta, né? Mas a caneta foi feita para quê? Para escrever. Mas ela pode servir para prender o cabelo? Ela pode servir para prender o cabelo. Ela vai ser útil de alguma forma? Vai, mas ela não vai estar cumprindo o seu real e o seu principal propósito. Muitos de nós estamos cobrindo. Muitos de nós estamos fazendo apenas tarefas. Muitos de nós temos função, mas não temos propósito. Muitos de nós temos afazeres, mas não temos propósito. Você tem um potencial gigante, irmãos, sabe? Mas nós ficamos ali cumprindo uma tarefa, quebrando um galho aqui, quebrando um galho ali, e Deus está falando: filho, o que eu tenho para você é tão grande. Filha, o que eu tenho para você é tão especial. Pare de gastar teu tempo com isso. Pare de gastar tuas energias com aquilo. Pare de colocar a tua vida e teu coração nessas coisas que estão roubando você do meu propósito. Você tem um potencial gigantesco, mas você está ali, ó, sendo usado apenas para prender um cabelo. Todo mundo tem aqui algo na casa que não era cabide e virou cabide, né? Tem pessoa que compra um negócio: essa aqui é para tal coisa, não usa, vira cabide, começa a jogar roupa lá. E a gente se acostuma a fazer isso com a nossa vida. Nós temos um propósito, mas a gente abandona o propósito maior para servir a coisas menores. E nós vamos nos acostumando com isso. E o tempo ele vai passando, os dias vão passando, os anos vão passando, e a gente se acostuma com aquela vida e a gente acaba morrendo naquela vida. Então, em nome de Jesus, irmãos, viva o propósito de Deus na tua vida, amém? Não existe um maior ou menor. O propósito de quem prega no altar não é o propósito maior do que alguém que está lavando o banheiro, de alguém que está construindo uma casa, de alguém que está operando lá no centro cirúrgico. O propósito de um vai diferir do outro, porque Deus nos espalhou pela sociedade, para que através do nosso propósito, nós possamos transformar o mundo. Você é um agente de transformação onde Deus te colocou. Você é alguém que Deus colocou estrategicamente nesse lugar, para que você possa estabelecer o reino de Deus aí onde você está. Então enxergue a tua vida com um propósito, irmão. Saia da tua casa com uma finalidade. Saia da tua casa com um propósito. Senhor, eu entendo que o Senhor me colocou aqui. Eu entendo que esse é o propósito da minha vida, e eu quero frutificar aqui para o Senhor. Eu quero começar a dar frutos. Eu pensei que era só o meu emprego, mas hoje eu descobri que é o meu propósito. Eu achei que era só o meu ganha-pão, mas hoje eu descobri que é o propósito da minha vida. É através desse emprego, é através desse cargo, é através desse curso, é através disso que o Senhor confiou na minha mão, que o Senhor vai alcançar as nações. E por que não, irmãos? E por que não, ao começar tão pequenininho, você fala assim: cara, é só isso aqui que Deus me chamou para fazer, e aquilo vai tomando proporção, vai crescendo, vai ganhando forma. Quando você vê, você fala: caramba, a minha intenção era só falar de Jesus, olha como é que está hoje. A minha intenção era algo tão pequenininho ali, olha como é que está hoje. Porque quando nós vivemos o propósito de Deus, irmãos, as coisas vão fluindo, vão acontecendo, vão tomando proporção, vai crescendo, vai ganhando forma. Então, em nome de Jesus, irmãos, se liberte de toda a mentalidade que você cresceu, que você ouviu dos teus pais, que você ouviu das pessoas ao teu redor, que você nasceu para sofrer, nasceu para nada, que você não tem propósito nenhum, que você é só mais um na terra, que quando morrer vira pó. Esquece tudo isso, irmãos, e comece a ouvir o que os céus
estão falando ao seu respeito. Comece a ouvir, irmãos, o que Deus está falando ao teu respeito. Deus fala sobre nós, amém? Deus fala sobre nós. Quando o diabo vai se apresentar para Deus, o que Deus fala? Você viu meu servo Jó, homem temente, fiel, que se desvia do mal. Deus fala a nosso respeito, irmãos. Então pare para ouvir o que os céus estão falando ao seu respeito. Pare para ouvir o que Deus pensa sobre você, porque Ele pensa sobre você mais do que os nossos pais que projetaram, que talvez deu o melhor curso, que quis dar o melhor ensino, que quis dar as melhores coisas, mais que os nossos pais. O nosso Deus, Ele tem um propósito para a nossa vida. E eu quero criar os meus filhos, eu quero treinar os meus filhos a desde cedo descobrir o seu propósito, a viverem a sua vida baseado no propósito e não numa necessidade, e não baseado no que está dando certo, no que está dando dinheiro. Não, eu quero filhos, vivam o seu propósito, deixe um legado, deixe a sua marca na sua geração, porque foi isso que Atos 13 fala a respeito de Davi. Dentro de Davi, cumprido o propósito de Deus na sua geração, ele descansou, ele cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Pode fazer a última pergunta para encerrar, irmãos? Essa estratégia do encerrar é porque, dizem que é bom falar isso, mas o propósito de Deus, Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração, e ele descansou. Você está cumprindo o propósito de Deus na sua geração? Esse é o nosso tempo, irmãos, é a nossa vez, é a nossa hora. Martin Lutero não vai voltar, Billy Graham não vai voltar, Pong Yogsho não vai voltar, esses grandes heróis da fé que viveram não vão voltar. É a vez de quem? É a nossa vez, cara. É a nossa vez. E nós como igreja não podemos, como a palavra de Deus diz, estarmos embaraçados com as coisas dessa vida. Então rompa tudo isso, irmãos, rompa isso em nome de Jesus, e aceite viver o propósito de Deus na tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus, amém? De pé no seu lugar, em nome de Jesus, pode ficar de pé.